fluxos animados de pessoas enchiam o cais movimentado. O ar estava cheio do cheiro do mar e do rum. Quando a carruagem do cavalo entrou no porto, Lei Lin observou a cena movimentada do lado de fora através de uma pequena janela lá dentro. Marinheiros, agricultores, soldados, aventureiros e todos os tipos de pessoas entraram em sua mira. Eles foram rapidamente classificados, marcando aqueles que tinham força decente e abrigavam intenções maliciosas. Como ele estava imerso no estudo da magia, Lei Lin raramente saía da mansão, e muito menos chegava a essa área. Parece que a família Faulen conseguiu este lugar extremamente bem, até supera as minhas expectativas. É compreensível que alguém possa desejar este lugar. Lei Lin olhou para o grupo ao lado do cruzamento. Um bardo errante estava agora se apresentando lá, e ele não pôde deixar de exclamar em sua surpresa. HM. Há até bardos vagando por aí. Bardos no mundo dos deuses não eram apenas artistas de rua. Eles geralmente eram espiões que eram os principais responsáveis por investigar informações, ou eles viviam da venda de informações. Mais importante, eles geralmente eram muito poderosos. Com o quanto o cais de Faulen estava florescendo, muitos bardos tinham aparecido para tocar ou de férias. Jacó, qual é o nome desse bardo? Há quanto tempo ele está aqui? Perguntou Lei Lin. Aquele. Ouvi dizer que ele se chama Shunnu e vem das longínquas terras do norte. Seus poemas são sempre muito agradáveis de se ouvir e sempre há histórias interessantes. O barão estava até pensando em convidá-lo para se apresentar na mansão há algum tempo. Jacó respondeu rapidamente. Os plebeus daqui rapidamente cederam e apresentaram suas saudações à autoridade que administrava a ilha e o porto. Sentado no meio da carruagem de cavalos, Lei Lin não se deixou perturbar pela reverência de todos e, em vez disso, franziu as sobrancelhas. Há muitas pessoas aqui, e ainda assim a frequência com que a patrulha aparece é muito baixa. Jacó, quanta força nossa família tem? Jacó congelou por um momento, surpreso com a pergunta de Lei Lin. Você está se referindo à patrulha, jovem mestre? No entanto, para alguém como ele que já havia sido comandante deste lugar, Jacó conhecia muito bem a situação com a patrulha. Temos 2 grupos aqui que chegam a 100 pessoas no total. Eles são todos grandes garotos com boa força. Grandes garotinhos. Boa força. Isso significa que não há nenhum com força exemplar, e eles só são capazes de suprimir esses marinheiros e ladrões. Lei Lin ficou sem fala. Fora destes 100, quantos têm profissões? Quanta armadura nós temos? E armas de longo alcance, como bestas. No mundo dos deuses, onde os poderes exemplares foram suprimidos ao máximo, as armaduras e armas foram um grande fator quando se fortaleceram. Tropas com grande equipamento e treinamento não encontrariam problemas em lidar com aqueles com profissões abaixo do nível 5. Se houvesse o suficiente deles, mesmo aqueles de nível 10 e abaixo não ousariam enfrentar soldados. É claro que, após a classificação 10, os números não seriam suficientes para compensar a falta de qualidade. Profissões, armaduras, besta. A voz surpresa de Jacó soou na frente dele. Ok. Nós não os temos. Lei Lin suspirou. Profissões. Os líderes desses 2 grupos são oficiais militares aposentados que o barão recrutou. Eles são guerreiros de baixo nível que ainda não foram certificados para o nível 5. Quanto à armadura, aqueles que são vice-líderes e acima de tudo têm um conjunto, e é um total de 12. E bestas. Nossa patrulha não tem equipamento como esse, embora pareça haver alguns guardados na mansão. Jacó parecia um pouco confuso enquanto falava. Muito pouco, é muito pouco. Isso é muito fraco. Lei Lin parecia estar reclamando. Jovem mestre, por que você diz isso? Um olhar de surpresa apareceu no rosto de Jacó. Um barão tem mais de 100 soldados de elite. Mesmo no reino, esse poder é equivalente ao que um visconde pode ter. A fim de arcar com os custos desse grupo,
O barão deposita uma grande quantidade de seus ganhos. Barão, isso, Leilin teve uma súbita percepção. A ilha de Faulen era um território recém-desenvolvido sem população. Era difícil até fazer com que os agricultores arassem as terras aqui, nem mesmo considerando recrutar tropas. Se não fosse a ilha de Faulen estar em um pedaço de terra isolado, tendo que lidar com inúmeros piratas viciosos, o barão Jonas teria reduzido à metade o número de tropas aqui. A fim de recrutar pessoas suficientes, não havia como, a não ser contratá-los, oferecendo grandes quantias de dinheiro, e ele provavelmente teve que cuidar de sua comida e suas famílias. Enquanto os barões do reino de Dambrat poderiam ter muitas tropas, eles nunca tiveram tantos, a menos que fosse em tempo de guerra devido aos grandes custos. Se não fosse pelos benefícios do comércio, a família Faulen há muito teria falido devido ao exército. A ascensão de uma família nobre é realmente difícil. Leilin suspirou por dentro. O pai deste corpo passou por centenas de batalhas e com dificuldade obteve esta ilha desabitada como seu território. Com seu trabalho duro mais de metade de sua vida, o barão Jonas finalmente tornou essa área um pouco popular, mas agora seu trabalho era imediatamente cobiçado. Se todas as centenas tivessem equipamentos, calculou Leilin. Criar armaduras era extremamente caro no mundo dos deuses, e um conjunto completo poderia até ser o tesouro de um cavaleiro transmitido através de gerações. O valor era igual até mesmo a uma pequena mansão. Se modificado por mágicos ou abençoado por sacerdotes, o preço da armadura seria ainda mais aterrorizante, talvez comparável a uma cidade. Não é prático trocar a armadura da patrulha, mas posso pensar em algo quando se trata de suas armas. No mínimo, eles não podem usar metal enferrujado. Leilin suspirou e apertou a testa. Ele não estava mais em seu corpo original, onde ele era extremamente rico. No mundo dos deuses, ele gastava apenas algumas moedas de ouro todo mês, e a maior parte era gasta em materiais mágicos. Há maneiras de os mágicos de baixo escalão ganharem dinheiro, mas isso é principalmente trabalho de copiar magias ou preparar poções de baixa classificação. Não há tempo suficiente. Suspiro. No mundo dos deuses, os pequenos nobres não fazem isso bem. Apenas as igrejas são verdadeiramente ricas. Os paladinos da igreja da deusa das águas cantantes, todos tinham um conjunto completo de armaduras de metal, e alguns até tinham sido abençoados com feitiços divinos. Leilin não pôde deixar de pensar no que viu antes como uma semente de alma. A riqueza das igrejas dos deuses era conhecida no continente, especialmente a da deusa da riqueza. Foi dito que o quartel-general deles tinha sido construído com ouro e prata, e até o chão estava pavimentado com tijolos de ouro. Leilin, que estava enlouquecendo com sua pobreza, decidiu até mesmo roubar tudo, uma vez que ele deixou sua marca neste mundo. Então, posso usá-los reprimindo os pensamentos imorais que ele tinha? Leilin perguntou a Jacó, que estava do lado de fora. Claro! Como a próxima linha da família Faulen, o desejo do jovem mestre é o nosso comando. Jacó respondeu resolutamente: você precisa que eu envie o sinal? Não há necessidade para agora. Eu quero ir à igreja do conhecimento e não deve ser muito perigoso. Diga-lhes, falou Leilin, apático. Acrescentou mais algumas palavras no interior: você é inútil contra padres ou guerreiros sagrados. Além disso, poucos estariam dispostos a lutar contra a igreja e Deus em quem eles acreditam. Depois que Leilin terminou suas instruções, a carruagem uma vez mais se afundou em silêncio. Ele não continuou falando e apenas julgou o terreno e os edifícios do lado de fora com curiosidade. Quando a carruagem chegou a uma área espaçosa, a voz de Jacó foi ouvida: jovem mestre, chegamos ao santuário do conhecimento. Leilin olhou para fora da janela. As ruas estavam limpas e arrumadas, e os transeuntes eram muito cultos. Quer fossem agricultores ou soldados passando,
Todos controlariam seus passos de tal forma que fossem mais suaves, parecendo prudentes e irreverentes. Colocado ao lado da agitação e do caos no porto, os dois estavam praticamente em mundos separados. Uma igreja alta e majestosa emitia uma luz deslumbrante através da carruagem. As igrejas dos deuses sempre foram construídas esplendidamente, sendo belas e solenes, ó Deus do conhecimento. Muitas vozes poderiam ser ouvidas dizendo suas orações. Como este foi um dia de celebração, muitos seguidores do Deus do conhecimento se reuniram aqui. O chão espaçoso estava cheio de gente. Para adorar o Deus do conhecimento, Jonas dedicou a melhor seção de terra ao porto e não aceitou nem mesmo uma moeda de cobre. Aos olhos dos sacerdotes, porém, isso era certo. Parece que as pessoas cultas do porto estão aqui. Leilin suspirou enquanto esfregava o rosto, mudando sua expressão para uma ensolarada. Jovem mestre Leilin, bem-vindo. Bem-vindo, meu. Olha quem está aqui. Muitos rostos familiares se aglomeraram ao redor. Eles incluíam seus tios e tias, e ele não teve escolha senão sorrir e cumprimentá-los um a um. Com Anthony como seu mentor, Leilin não tinha falhas quando se tratava de suas maneiras. O que ele mostrou foi a sua imagem mais perfeita como a próxima de uma família nobre, e todos cantaram seus elogios. O preço, no entanto, foi que, depois das muitas saudações que Leilin encontrou, seus músculos faciais começaram a endurecer e muito tempo se passou. Eu sei que isso é problemático, mas é necessário. Nobres. Leilin suspirou quando entrou no grande santuário e jogou um pequeno saco de moedas de ouro na caixa de doações. O sacerdote barrigudo sorriu em resposta. Leilin olhou em volta. A ornamentação da igreja de Ogma não era nem um pouco ruim. Havia estantes e estátuas ao redor, e estava cheio de uma atmosfera erudita.